Amigo Jesus, companheiros espirituais que auxiliam, orientam e protegem a nossa casa, rogamos a luz necessária ao nosso irmão, à nossa irmã, que fará o estudo do dia de hoje. Que ele seja envolvido na vibração de paz, que a sua intuição esteja cada vez mais apurada, para que possa levar essa doutrina com muita clareza, com muito entendimento a todos nós que estamos aqui assistindo e a porventura aos outros irmãos que em outro momento irão assistir a esse momento. Pedimos permissão com esses pequenos pedidos para o início dos estudos dos dias de hoje. Assim seja. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos e, na pauta da lei divina, não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro, nasce a floresta de sementes insignificantes, levanta-se a construção peça por peça, começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer, nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. A vida é processo renovador em toda a parte, e segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobrece. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização, age com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda, prosseguem mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Olá, pessoal. Nós estamos aqui essa noite para poder falarmos do tema fé, que vem lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo e é tratado em diversas obras e, obviamente, a literatura espírita, de forma vasta, fala sobre o assunto. Eu começo mencionando o livro Pensamento e Vida, em que Emmanuel menciona que ali, escrevendo, que para assimilar essa luz, na verdade, da fé, não basta admitir a existência dela. É preciso colocar perseverança, né, e fervor nas atividades de fé. Até traz exemplos muito significativos, mostrando que a energia elétrica existe, mas se nós não colocarmos a fiação dentro de nossa casa, não veremos o resultado dela. As leis do universo, por assim dizer, existem, mas se não são homens estudando para devassar e mostrá-las, comprová-las para que nós possamos enxergá-las, é como se elas estivessem lá em algum lugar sem a devida colocação. Então, fé pressupõe aí um exercício e, obviamente, como exprimir. A pergunta que se faz é como exprimir essa fé. Acho muito bonito que Emmanuel menciona nessa mesma obra que a fé não tem definição no vocabulário vulgar, no vocabulário humano, porque pressupõe um sentimento muito mais profundo, algo, na verdade, que não é simplesmente dito
mas é preciso ser construído, feito em gestos, em maneira de proceder, na forma de encarar as experiências da vida como um todo. Então, a fé está associada, e cada vez mais a doutrina espírita vem nos alicerçar isso, a certezas e confiança, e não apenas a crença. A ideia de fé tem que estar arraigada num preceito de saber, não apenas de acreditar que Deus faz isso, Deus faz aquilo, que Deus está certo, mas é confiar de tamanha forma como nós confiamos, por exemplo, nos belos exemplos trazidos, né, por Emmanuel nessa mesma obra e em outras também, em que ele menciona que nós comemos, por exemplo, e temos a confiança, a certeza de que nosso organismo vai trabalhar aquele alimento. Respiramos e temos a certeza que os nossos pulmões vão fazer, tanto que nem nos ligamos nisso e não nos preocupamos. Tamanha confiança que temos. Então, nesse sentido, pensar também que a obra divina, tudo caminha conforme tem que caminhar, isso faz toda a diferença na nossa forma de viver, na nossa forma de apreender o planeta, né? No caso, a experiência terrestre. Por isso, quando fazemos a oração do Pai Nosso, né? Que seja feita a vossa vontade e não a nossa. Né? Nós vamos dizer, faça que seja feita a minha vontade. Nessa perspectiva, a gente consegue ver com muita clareza que fé não é uma questão de crença, mas sim, repetimos, de confiança. E, óbvio, religiões, artigos de religiões, tudo são condutores de fé, mas não está ali a nossa fé. Não é possível dizer que minha fé está no livro dos Espíritos, minha fé está naquela imagem. Na verdade, são condutores, nos atraem, nos fazem caminhar quando lemos um texto, quando fazemos uma leitura, estudamos, ou, obviamente, aos irmãos que se dedicam ou se devotam a algum tipo de imagem ou algum tipo de ritual. Isso, na verdade, são condutores, mas não pressupõe a fé em si. Né? Tanto que, de forma muito super simples, por assim dizer, o Evangelho nos diz de forma clara, o capítulo 19, fé não se impõe nem se recomenda, fé se adquire. Né? Então, os homens buscam a fé e não o contrário. Então, esse buscar a fé, é bom até que a gente remeta, né, ao conceito, por exemplo, dizem que São Tomé era um homem de pouca fé, naquele ditado em que ele diz que pediu para poder tocar as chagas de Cristo, da onde sai, né, aquela ideia de que o homem precisa ver para crer. O homem de ciência, muitas vezes, precisa ver para crer, o pragmático. Mas, de alguma forma, aquele que começa a caminhar já nas trilhas dessa fé, ele inverte e passa, na verdade, a crer para ver. Porque ele já sabe. E isso não é um caráter religioso, é uma fé ativa, buscada de maneira racional, como dizia Kardec já nas suas obras, ao codificar, mencionando a questão da fé raciocinada e não a fé mística. E claro que há uma série de elementos que prejudicam ou às vezes até impedem o avançar dessa fé. Nós podemos imaginar, por exemplo, a negligência, quando nós abrimos mão, eu prefiro, vamos dizer, ficar do jeitinho que eu sou mesmo, ou então a impossibilidade de mudar os hábitos, né? Eu não mudo, eu sou assim mesmo, sempre fui, sempre vou ser desse jeito. Ou, obviamente, o nosso orgulho é um fator extremamente relevante na forma de minar a nossa fé, quando nós nos achamos superiores ou capazes, não só de entender, mas também de manipular toda a estrutura e a organização das leis de Deus, que são tão perfeitas, tão absolutas, que foge à nossa compreensão imaginar como é feito. A caráter de exemplo, o Evangelho, segundo o Espiritismo, agora no capítulo 13, ele menciona, por exemplo, a situação que nos dá a chance de movimentar ou exercer de fato a nossa fé, no momento de angústia, no momento de dor. Ali no capítulo que menciona os infortúnios ocultos, nós percebemos ali com clareza que quando acontece algo de ruim na nossa vida e nós somos testados, geralmente as perguntas são: ó Deus, por que fizeste isso comigo? Ou Deus, será que está me castigando por algo que eu tenha feito de ruim? Sempre ainda olhamos com aquele olhar lá do passado, do olho por olho, dente por dente. Balizamos Deus
conforme a nossa maneira de encará-lo ou de enxergá-lo. Então, nesse sentido, quando eu assim o faço, eu compreendo, né, que Deus, na verdade, não está bem alicerçado nesse lance de fé, nas questões de fé. Porque a grande pergunta não é se Deus está me castigando ou o que Deus fez comigo. A pergunta é, como Paulo de Tarso fez quando ali, naquele momento em que estava cego em Damasco, a pergunta é, Senhor, o que queres que eu faça? Naquele instante, Paulo de Tarso de fato mostrou, como Viktor Frankl, anos mais tarde, né, viria a escrever nos seus dizeres, a pergunta é, o que queres que eu faça com o que está sendo feito comigo? E aí sim nós compreendemos a estrutura de fé, mostrando confiança que aquilo acontece. Não é uma fé cega, é uma fé raciocinada. E isso é legal porque nos dá uma absoluta certeza de que o nosso livre-arbítrio é respeitado sempre. E essas leis divinas vão se organizando, vão se ajustando, não conforme a nossa vontade, mas nós vamos nos ajustando a ela para mostrar que, de fato, a nossa compreensão da lei de causa e efeito não é um olho por olho e dente por dente. Até porque o amor cobre multidão de pecados. Mas há necessidade, claro, de compreendermos cada situação de nossa vida para pensarmos como estamos agindo em relação a ela. Reclamando? Desorientando? Ou é aquela fé inabalável que nos permite dizer que mesmo no momento de angústia, como Francisco de Assis o fazia, Senhor, obrigado pelas dores, porque elas me fazem crescer. Esse me faz crescer mostra com certeza que o livre-arbítrio da pessoa foi respeitado até o limite. Se ela, obviamente, está passando por momentos de dificuldade, dor, de qualquer ordem, nada mais é do que reflexo de alguma situação ou uma experiência, uma prova. Mas a grande questão não é saber por que isso está acontecendo. Nós já percebemos, inclusive pelos informes dos Espíritos, que mais importante do porquê está acontecendo é o como vou fazer daqui para frente, o para que isso está acontecendo comigo, aonde isso quer chegar. Nesse sentido, exemplos inúmeros de fé mostrados, por exemplo, por Jesus, Maria Madalena, um versículo bastante significativo que contempla a ressurreição, né, o nascimento de Cristo pós-encarnação, por assim dizer, em que diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi cedo, ainda escuro ao sepulcro, e a pedra estava removida, mostrando que ela já tinha um alicerce de fé que lhe permitiu ir, inclusive em tempos de escuridão ainda, para poder já buscar isso daí. Enfim, o grande resumo trazido por Jesus sobre fé vem ali na parábola do grão de mostarda, e isso tem um significado muito importante, porque Jesus poderia ter usado como símbolo de fé coisas gigantes, poderia ter falado da imensidão das estrelas, de coisas enormes, e ele escolheu falar de uma pequena semente. E essa pequena semente, ela mostra toda a humildade nesse trabalho de fé. Da semente pequena que se transforma, se destrói, por assim dizer, sofre, mas para transformar-se num fruto, numa planta que obviamente vai dar frutos muito maiores. Então, em tempos em que essa relação homem e Deus, elas precisam ser ajustada, nós percebemos que não é uma via de mão única. Não somos nós só que temos fé em Deus. Deus também confia em nós. Deus tem fé em cada um dos seus filhos. E por isso nos torna ferramentas e nos dá a certeza de que somos mesmo ferramentas desse trabalho. Quando estamos nos distanciando de forma individual ou coletiva, geralmente o que o pai, o que uma mãe faz quando o filho está se desconectando dos seus propósitos? Chega mais firme, fala de forma mais intensa. E, obviamente, as durezas individuais ou coletivas que passamos não são outra coisa senão o pai que confia vindo nos dizer, olha, vamos começar a levantar, vamos fazer o trabalho. E isso, no mundo em que vivemos, fica de forma linda, estampada na mensagem que Emmanuel trouxe ainda lá em O Reformador, na década de 50, quando ele diz que a vida é uma fazenda e nós somos apenas usufrutuários. E esse usufruto dessa grande fazenda, como diz, o agricultor vem, por vezes, com uma enxada, e ele vem trabalhar isso daqui com a charrua,
e às vezes nos faz movimentar para a gente poder despertar para essa necessidade do trabalho, por isso estar sempre pronto. Percebamos então, meus queridos, que fé é na verdade um exercício de trabalho. Por isso, sabiamente, Tiago já mencionava na sua epístola, a fé sem obras é uma fé morta. Não é fazer apenas um trabalho assistencial ou coisa do gênero. É um exercício de confiança. Então, de fazer aquilo que nossa consciência indica que de fato está dentro do padrão, conforme as leis do que o Evangelho nos traduz, ou pelo menos nos mostra, isso vai fazendo com que aos poucos nós descobramos e consigamos formar uma maneira de proceder muito especial, muito especial. Por isso, Hamed, de forma muito bonita, em um dos seus livros, ele já deixa claro que fé não tem conveniência, não é uma muleta, não é nele que na verdade se deposita milagres, mas ter fé é aceitar a dor e a dificuldade, é transformar-se e entender que não se consegue uma paz, por assim dizer, pedindo. É preciso construí-la com atos renovados e transformados com base aí, obviamente, na leitura do Evangelho. Então eu desejo a todos que possamos refletir profundamente sobre em que pé está a nossa fé e não duvidar de nós. O grande recado que esse capítulo nos traz, o capítulo 19, é como disse há pouco, nós podemos ter fé em Deus, trabalhando e confiando. Mas Deus também tem muita fé em nós, sempre. Por isso, confia a nós trabalhos de transformação. Seja para transformar o mundo em regeneração, seja para educar um filho, seja para transformar uma sociedade, seja para engajar as pessoas no bom trabalho. Não é Ele, pessoalmente, se fosse uma pessoa, por assim dizer, que vem aqui, mas Ele confia em cada filho para fazer conforme a sua condição, conforme a sua fé naquele momento. Um abraço a todos, eu agradeço o carinho e a atenção, espero que possamos nós refletirmos e observarmos-nos cada vez mais nesse trabalho de uma fé raciocinada. Uma boa noite a todos.
Pai de infinita bondade, te agradeço por mais este dia, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para poder estudar a Tua mensagem de amor e de paz. Que possamos todos nos unir pelo coração, estando juntos uns com os outros, aprendendo a amar. Tu nos amas. Não conhecemos realmente esse verdadeiro amor, mas estamos aqui a caminho para poder nos tornar uns instrumentos em favor de todos, para que toda a humanidade possa sentir a Tua presença no coração e assim nos tornarmos filhos dignos de Ti. Que assim seja.